Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam com saúde, em paz e ansiosos para a gente recomeçar nossos cultos presenciais na próxima semana, dia 25. Durante a semana, você que é membro da nossa igreja vai estar recebendo uma lista para você colocar o seu nome no horário de preferência. Lembrando que a gente vai abrir em 2 horários. O primeiro dele é às 17 e o outro às 18. Então, cada culto vai ter 1 hora de duração e a gente vai ficar nesse formato até que a gente consiga uma liberação de uma ocupação de 30%, certo? Então, até lá, vamos ter paciência, vamos fazer nesse formato para a gente não perder aí as nossas atividades, tá bom? Eu agradeço também aqueles que estão trabalhando para a gente reabrir e cuidar da manutenção. As equipes de limpeza fiquem atentas aí para suas obrigações na semana. E você que está assistindo a gente, que não sabe de nada disso, não se preocupe. Vai ser muito bem-vindo em ver no dia 25, ouvir da palavra de Deus. Você pode vir em qualquer um dos 2 horários. A gente apenas está fazendo essa lista, essa divisão para os membros, tá certo? Essa palavra de hoje à noite, ela vai estar no livro de Juízes, capítulo 7. E a gente vai continuar uma história que a gente viu, ou pelo menos a gente começou a ver na semana passada, a respeito do juiz israelita Gideão. É sabido que Gideão ele foi um homem que viveu à base de medo e ele sobrevivia fazendo atividades em locais escusos e preparados ali, né, para uma coisa, sendo que ele estava tendo que realizar outra, que foi o caso de moer ou de debulhar o trigo, né, tirar a palha do grão, separar, no lugar de fazer vinho. Então isso demonstra uma anormalidade de vida e a gente nesse momento está vivendo uma anormalidade, né? 1 ano depois de ter começado a pandemia, as coisas ainda não voltam ao lugar e claro, existem muitos detalhes aí mal contados que a gente nem deve parar para se preocupar com isso, né? No entanto, esse texto de Juízes 7 mostra como na fraqueza de um homem, Deus ele demonstra o que é possível realizar e o quanto é possível a gente resolver de fato os nossos problemas. A solução de problemas é diferente de você simplesmente maquiar a solução deles contando alguma mentira para si mesmos ou ouvindo uma mentira que alguém vai te aconselhar ou tentando cegar-se com as ideias mundanas que surgem a todo momento. Então, se você quiser, na verdade eu até recomendo, né, que você abra aí a sua Bíblia em Juízes 7 e eu também recomendo que você vá para um local que você não fique com vontade de dormir ou de se distrair ou perto de TV ou de barulho. Fique num local que seja apropriado para você aprender, ok? Juízes capítulo 7 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Eu quero que talvez você não consiga se lembrar do mapa de Israel, mas ele é um mapa vertical, em que na parte norte você tinha o Mar da Galileia e o Rio Jordão saindo do Mar da Galileia e desaguando no Mar Morto ao sul. Então, esse local que está sendo descrito, ele ficava logo na saída do Mar da Galileia, então nos vales do Jordão, nas bordas desse rio. E do outro lado da terra tinham 3 tribos de Israel, só que logo na sequência você tinha tribos, ou o povo midianita, e eles não eram gente boa. Você já percebeu na história passada, por exemplo, que eles entravam em Israel, roubavam todos os alimentos, destruíam tudo, não aproveitavam nada e simplesmente disseminavam a miséria, a pobreza. E isso foi debilitando o país. Então, eles começaram a clamar a Deus. Só que quando você começa a puxar pelo fio dessa meada toda, você percebe que isso não era sem motivo. Uma das coisas que a gente viu é que Deus ele estava punindo o seu povo com toda razão,
porque eles o abandonaram para a idolatria. Eles fugiram para soluções, eu vou chamar de soluções entre aspas, de deuses que iriam apenas satisfazer o desejo visual do adorador, que é ter uma coisa ali perto para se agarrar, como um amuleto que você usa no seu corpo. E quando você sente medo, você agarra esse amuleto com toda a sua força, e é isso que vai me salvar. Eles agiam dessa forma com os ídolos, imitavam práticas horríveis que os países ao seu redor tinham, e a gente já comentou isso aqui várias vezes, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o interessante é que quando Gideão convoca as tribos, que não foram muitas tribos, se não me engano foram 4 apenas, e ele leva essas tribos, aqui está no verso 35 do capítulo 6, tribo de Manassés, tribo de Azer, Zebulon e Naftali, para se encontrarem com ele nesse lugar que eles estavam. 32.000 homens se levantaram e foram auxiliar Gideão. 32.000 homens, é bastante gente. Só que do outro lado, nos midianitas, haviam 135.000 soldados. Então você tem uma discrepância absurda de aí pelo menos uns 400%, né? Em cima de um exército, né? Os midianitas eram 400% mais numerosos do que os judeus. Então você já vê uma supremacia, se é que eu posso usar essa palavra, militar, que é imbatível. Você está vendo um problema impossível de se resolver. Como é que com 32.000 homens eu vou ganhar uma guerra que é tão desleal dessa forma? Mas é aí que entra a ação de Deus nesse momento. Eu quero que você mentalize os esforços de Gideão com os seus soldados como sendo você tentando resolver o seu problema. Você tem vários problemas. Você tem vários desafios todos os dias, seja com o seu trabalho, seja com a sua família. Então, como é que você vence esses desafios? Então, esteja na pele de Gideão agora, tentando solucionar. Então, pelo menos o capital humano, você tem alguma coisa. Não é o suficiente, mas você tem. É você que está tentando abrir um negócio e você quer prosperar, mas você não tem dinheiro para sequer comprar uma máquina que seja, que vai ajudar no seu negócio. Como é que você vai resolver isso? Então, bota a cachola para funcionar nesse momento. Gideão convoca essa gente. E Deus, ele começa a surpreender desde já. Ele já tinha surpreendido Gideão. Ele já tinha feito as provas que Gideão precisava para saber que Deus era do lado dele. Então ele não tinha mais que ficar duvidando de maneira nenhuma. E ele tinha simplesmente que se lançar no plano de Deus. Mas note o que Deus diz no verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Verso 3, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 homens. Olha o tamanho desse número. Quantos foram convocados? 32.000. Quantos saíram? 22, assim, numa tacada, de primeira. E só 10.000 ficaram. Então, à vista de um gerente, de um gestor de um problema, de um administrador de uma família, de um negócio, pense com você mesmo. As coisas melhoraram ou pioraram? Agora, pense na segunda pergunta. Gideão estava servindo a Deus ou ele estava servindo aos ídolos? O que estava acontecendo aqui? Então, de novo, vem aquela tendência de pensar: poxa, se eu estou servindo Deus, por que essas coisas começam a acontecer comigo? É que você não entende que Deus começa a mexer as peças no quebra-cabeça daquele jeito que eu tenho dito para vocês, que ele faz várias coisas sem a gente entender. E num determinado momento ele mexe a última peça que resolve todas as outras. Então, presta atenção de como vai se desenrolar essa história. Ele diz aqui, no verso 4, ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali tu os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens e as águas, e então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão,
esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos a beber. E aqui, para você entender, esse versículo sempre causa confusão na hora que você lê. Os cães, normalmente, eles abaixam a cabeça até o prato e começam a lamber a água, e eles não estão prestando atenção em mais nada, certo? Mas a palavra usada aqui, ela denota que esses homens recolheram água na mão e levaram à boca porque eles não estavam totalmente abaixados. Então, ela denota a ideia de que alguém estava usando uma mão para uma coisa e a outra para outra. Que outra coisa seria essa? Eles estavam segurando as armas, certo? Esses soldados que se abaixaram para beber e eles seguravam as armas com um lado, eles traziam a água à boca porque os seus olhos continuavam alertas ao redor. Então isso demonstra que eles eram soldados que estavam atentos ao seu redor, estavam às suas atividades. Eles não estavam dormindo ali no ponto, eles estavam com propósito, com as armas prontas. Enquanto que os outros não, né? Se entregaram completamente à sede, se abaixaram, deixaram as armas ali e eles botaram a boca diretamente no ribeiro ali para beber. Um troço muito estranho, né? Hoje em dia, se você vê um homem fazendo isso, você vai chamar de porco, né? Até porque é difícil de se achar um ribeiro limpo. Naquela época não tinha nada disso. Não existia nenhuma substância para matar micróbios, eles simplesmente bebiam. E nessa triagem, adivinhe só, Deus surpreende de novo. Ao invés de ele melhorar o número, esse número aos olhos dos homens só piora. Apenas 300 homens foram selecionados. Difícil, né? Ao invés de as coisas melhorarem, ao invés de, mediante obediência, Deus nos abençoar, Deus aperta o cerco. Se você está querendo se livrar de dívidas, ter uma sobra no seu dinheiro, você começa a servir Deus e começam a acontecer coisas que vão te dar prejuízo, você não entende nada. Deus, por que eu estou tendo mais prejuízo se eu quero me livrar dessas coisas? Estou me esforçando. Por que o Senhor está permitindo acontecer isso? Se eu estou querendo resolver a minha vida emocional, eu quero entender quem eu sou, eu quero parar de ser alguns aspectos ruins da minha própria vida, eu quero parar de ser um empecilho para as pessoas, eu quero ser uma bênção. Por que as coisas só pioram? Por que eu tenho ainda mais pessoas me tentando quanto às minhas emoções? Por que eu estou sendo ainda mais volúvel, mais submetido, mais sensível a cair em pecados por causa das minhas emoções? Pare para pensar sobre isso. Então, sempre a gente se confunde com as coisas que Deus faz. Mas ele continua, diz aqui no verso 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire. É uma ordem aqui, ele não perguntou, ele não ofereceu, ele mandou embora. Cada um para o seu lugar. Tomou o povo, provisões nas mãos e as trombetas. Aqui alguns comentaristas sugerem que eles tiraram das mãos dos que estavam indo embora. Então, os caras indo embora, me empresta tal e tal equipamento. Você não vai usar espada, me arranja aí que eu não tenho nenhuma. Olha, eu preciso de tal e tal coisa, se você puder me emprestar. Então, eles foram pegando de quem estava indo embora, certo? Uma realocação de recursos, né? E diz aqui, Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. E diz aqui ainda, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então eles estavam numa posição geográfica de superioridade. Por quê? Porque eles iam ter que atacar correndo. Naquela época não existiam veículos para fazer guerra. Então, quem tivesse no lugar mais alto tinha vantagem técnica, porque ia só precisar descer a ladeira. E para baixo, todo santo ajuda. Então, nessa situação ele já tinha alguma vantagem. Verso 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Então Deus escolheu um horário assim apropriado, o melhor que tem, que é o horário que todo mundo está letárgico pelo sono. Não tem outra. Se você der um ataque de madrugada, você tem uma porcentagem de vantagem sobre o seu inimigo. Então ele diz aqui, ataca agora.
Lembre-se que a noite judaica ela era dividida em 3 vigílias. A primeira começava das 6 horas, quando o sol se punha, das 6 às 10. Depois você começava a segunda vigília, que era das 10 às 2 da manhã. E depois a terceira vigília, que era das 2 às 4 da manhã. Então você tinha 2 às 6, perdão. Você tinha aí 3 vigílias durante a madrugada. Então, provavelmente Gideão estava sendo convocado por Deus na segunda vigília. Ou seja, eles estavam entrando num sono pesado. O sono pesado ia até perto das 6, né? Mas aqui Deus já convoca ele nesse momento. Verso 10 diz: se ainda temes em atacar, desce tu com o teu moço, pura ao arraial. Deus sabia que ele tinha medo. Deus sabia que ele ainda estava temendo de alguma maneira, ainda tinha reservas contra Deus. Não sei se eu vou usar essa palavra, reservas para com Deus. Então, isso demonstra o quanto ele perdeu. Porque se ele tivesse já obedecido de primeira, ele ganhava tempo. Ele já tinha resolvido essas coisas todas em momentos anteriores. E isso permitiria ele avançar ainda mais em outros aspectos. Você evita dor de cabeça, esforço mental, esforço financeiro. E não, ele ainda tinha alguma reserva de medo. E diz aqui: então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão. E quem aqui já morou no norte do Paraná e já teve praga de gafanhotos sabe como é uma nuvem de gafanhotos chegando e devorando o que tem. Não só a comida em si, mas a erva inteira, a ponto de não deixar nem algo para viver de novo. E eram os seus camelos como em multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Muita vantagem técnica. Talvez Gideão chegando no arraial deles já se assustaria de cara. Opa, eu já me dei mal. Ele já poderia se assustar de cara. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando sonho ao seu companheiro. E aqui entra outro fator de Deus. Além de ele reduzir o tamanho do exército de Gideão e apertar para um número insignificante, ele começa agora a agir por outros modos. Ele vai atingir o seu servo, mostrando onde ele já chegou, que Gideão não chegou ainda. Então esse companheiro começa a contar a história. E ele diz assim: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo. E assim ficou estendida. E esse pão, um comentarista também falou que era um símbolo de Israel, porque eles estavam em fome nessa época. Eles não tinham nada. Então, um pão chegando ali era como se mostrasse o quadro geral da nação. Do jeito que eles estavam, eles entrariam no arraial dos midianitas. E verso 14 diz: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Então, Deus já tinha feito o que é mais essencial e que você não tem a capacidade de fazer: mudar o coração do ser humano. Essa é a parte que Deus estava agindo com mais profundidade. Ele já tinha chegado na frente e mudou o ânimo, o espírito daqueles homens. Então, tendo Gideão ouvido contar esse sonho e o seu significado, adorou. Quer dizer, parece que agora, de tudo, ele já tinha entendido de uma vez por todas que Deus, de fato, iria dar a vitória para ele. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele nem voltou para dormir, ele só chamou os homens de volta. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas neles. Sabe o que é isso? É o efeito pavão. Eu vou apelidar assim, certo? Eu inventei esse negócio aqui. Mas é porque tem muito a ver. O efeito pavão. O que é o efeito pavão? Você chega no zoológico e daí você começa a observar aquela ave tão bonita, com uma cauda bem comprida, assim, tocando no chão. E de repente ele se vira para você e ele começa a abrir aquele leque.
abre o leque, né, da cauda, você vai vendo aquela coisa enorme que dá aí talvez umas 4, 5 vezes maior em tamanho do que a própria ave. E aquela cauda, ela é cheia de olhos. E os pesquisadores, né, estudando esse animal, e entre outros, como a mariposa também, que é mesma linha aí, né, mostra que eles simulam o tamanho de um animal e muitos olhos denotam para os predadores que ele é um bicho bem assustador. Então, eles vendo aquela imagem, eles meio que ficam hipnotizados, mas assustados ao mesmo tempo e tendem a fugir. Mesma coisa da mariposa. Aqueles símbolos que você vê nas asas da mariposa, não é símbolo, aquelas marcas, né? Às vezes você vai ver no meio da asa um ponto, e quando você abre ela, você vai ver que aquilo ali fica parecendo com um rosto. Então denota para o predador que aquilo é o rosto de um animal, como se fosse atacá-lo, né? Então ele já olha aquilo e se afasta de novo. Então é uma imitação de alguma ameaça maior. Então o Gideão reparte esse bando em 3 grupos. Por quê? Porque ele está sendo super estratégico. Eram só 300, mas se você pegar 300 e enfileirar eles e olhar de frente, eles parecem mais. E aí de noite, e com cântaros cântaros tendo tochas dentro. Se você quebra aqueles cântaros, quem está olhando de longe vai ver só as tochas. Então, automaticamente o cérebro, ele tem uma coisa que ele começa a completar entre uma luz e outra. Ele começa a imaginar coisas ali no meio. Então é como se tivesse ou mais tochas ou mais pessoas e só alguns estão segurando. Quer dizer, o cérebro ele floreia. Então essa estratégia de Gideão ia dar a impressão para eles de que eles eram ainda maiores. E aí, por último, tinha ainda trombetas, em que na hora que eles fossem quebrar esses jarros, eles iriam tocar as trombetas e eles ainda iam gritar. Então ia ser eu vou chamar de blefe, né? Mas não chega a ser um blefe, mas ia ser um susto muito grande, né? Que eles iam fazer. Então, quando ele ouve essas coisas do arraial inimigo e ele prepara os homens para ir à guerra e dá a cada um cântaro, uma tocha e uma trombeta, ele reparte esses homens em 3 companhias, cada um vai para um lugar para que dê a impressão de que são muitos. E verso 17 diz: olhai para mim, fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim o fareis. Aquele chavão que é verdadeiro, né? Que a palavra influencia, mas o exemplo arrasta. Ele disse: o que eu fizer, imite. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, ou seja, a segunda vigília, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas do arraial dos midianitas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Essa trombeta era aquele chifre de carneiro montês, né, o shofar, que ele é enrolado. Então eles cortavam aquilo, faziam uma trombeta, e o som dela é bem, a palavra em inglês é sharp, que é amolada, é uma coisa assim bem ofensiva. Um sonzinho bem irritante, vamos dizer assim, de maneira que se você toca aquilo, chega rápido o som e ele chega assustando. Então, quando eles quebrassem o vaso e as tochas aparecessem, eles iam tocar o shofar e eles iam gritar ao mesmo tempo. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas. 2 armas pouquíssimo convencionais, não é verdade? Tocha e trombeta. Som e luz. 2 coisas que não definitivamente podem se tornar armas de guerra, né? Pelo menos pelos meios comuns. Diz assim, então: assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Só que eles falaram isso gritando, né? Quer dizer, eles tinham consciência do dever, que era mediante a ordem de Deus, e eles tinham consciência da autoridade de Gideão, que foi concedida pelo próprio Deus. Então eles tinham o senso do dever deles. Esses homens não eram qualquer homem, eles eram escolhidos. Eles eram pessoas especiais que Deus tinha separado para fazer aquelas tarefas. Pense sobre isso. É muito mais difícil você encher uma empresa, uma igreja,
um grupo muito grande de pessoas que não sabem o que fazer, é muito mais difícil lidar com elas do que você conversar com duas pessoas que sabem exatamente o que tem que fazer. Você não precisa fazer grandes esforços. Então, a liderança fica fluida. O que está gerindo essas pessoas diz, façam tal coisa. Elas já sabem exatamente o que elas têm que fazer, de maneira que essa coordenação acontece de um jeito muito mais fluido, muito mais adequado, eficaz, vai produzir frutos bons. E não foi diferente. 300 homens, muito bem escolhidos pelo próprio Deus. E diz aqui, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. São lugares que, por não ter um mapa aqui, eu não consigo mostrar para você essa rebatida e retirada. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Quer dizer, não foi só expulsar, eles foram atrás para resolver até o fim. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara, que normalmente os efraimitas eles controlavam a fronteira nas bordas do Jordão e os guardavam muito bem. E eles eram excelentes guerreiros, eles eram peritos em funda. O texto até vai contar que eles eram tão peritos que eles conseguiam acertar um fio de cabelo com uma funda, uma pedra dentro da funda. É um negócio assim excelente. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara e prenderam os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na penha e Zeeb no lugar de Zeeb, perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão da além do Jordão. Esse aqui é o fim do capítulo. E um texto tão simples, uma história tão curta, ela apresenta tanto poder, tantas lições. Quero condensar para você, nesse momento, umas poucas, que vão ser suficientes para te dar força nessa semana. A primeira delas é que você tem um Deus muito forte, só que você não se dá conta do tamanho dessa força. Ele é tão forte que ele não precisa do ser humano para fazer absolutamente nada. Você já ouviu isso repetidas vezes, mas parece que às vezes a gente não consegue mentalizar isso, meditar nesse assunto, digerir essas coisas no nosso coração. Pense num Deus forte. E para isso você vai precisar de tirar distrações da sua vida. As distrações, elas são grandes pedras que elas nos atrapalham na caminhada para o céu. Quanto mais distrações você tiver, menos para Jesus você vai olhar. Então, para você entender o quanto Deus é forte, você precisa tirar distrações. A maior delas é o celular. Cuidado com ele. Movimentos incessantes e repetidos estão sendo feitos para que você assista o que não deve, para que você gaste tempo com inutilidades, para que você dê ouvidos ao estilo mundano de ser. Isso não é novo, a gente já conhece isso faz tempo, e não é novidade para a igreja já sofre isso há muito tempo. Mas, quando Deus se mostra forte, você tem que se lembrar que ele é tão forte a ponto de não precisar dos homens. Mas por que ele os usa? É para que a gente entenda, no processo de obediência e de serviço a Deus, entenda quem Ele é e entenda como Ele pensa. Isso vai ajudar a gente a servi-lo ainda melhor. Então, quando você estiver passando por uma agonia, seja financeira, seja de família, seja com problemas com terceiros, seja de coisas que têm acontecido inexplicavelmente à sua vida, perda de parentes, como a gente tem acompanhado, você tem que se lembrar obrigatoriamente que o seu Deus é forte. Então não tenha medo de obedecê-lo, como Gideão teve medo. Ele teve medo até o ponto de entrar na batalha. Isso mostra que nós somos fracos, sempre fracos. Se você acha que quem está servindo na igreja é mais forte do que você está enganado. Porque até mesmo quem está na igreja pode ser alvo fácil para as suas próprias vaidades. Essa é a palavra mais precisa que eu posso usar. Pessoas que estão aqui podem se orgulhar de saberem, ou se orgulharem de serem mais certas, de se vestirem melhor, ou de não terem vícios.
Só que só o fato de se orgulharem já é um pecado, caíram. Então, lembre-se que o Senhor é forte e você precisa usar desse fato para servi-lo. Não importa se você está com depressão, se não está, se você está endividado, se não está, se você tem problemas pessoais, de família, de caráter, de emoções, não importa. Sirva ao Senhor, porque Ele vai dar a força que você precisa. Lembre-se de Daniel quando viu o Senhor se revelando através de um anjo, o anjo Gabriel. E toda vez que o anjo aparecia, Daniel ele caía de fraqueza. Como ele venceu isso? O próprio anjo teve que tocar nele e dizer, fica de pé porque você estava muito fraco. O Senhor te deu força para ouvir. Então agora vamos sentar que a gente tem bastante coisa para trabalhar. Né? O anjo disse para ele aqui, estou falando na minha paráfrase, perdão. Mas tem outra coisa também, que mesmo Deus sendo tão forte, Ele escolheu de alguma maneira, por soberania dEle, usar pessoas, servos. Só que isso não implica que esses servos devam ser de qualquer tipo, ou simplesmente você passa na rua, tem alguém lá, opa, você agora vai ser pastor da igreja. Estou falando isso porque de fato acontece esse tipo de coisa por aí, né? Você vai ver muitos grupos evangélicos, especialmente os evangélicos, infelizmente eu digo isso, que abre-se uma igreja, tem um grupo ali interessante de pessoas e de repente pega aquele jovem que se converteu faz 1 ano e meio e põe ele para ser o pastor da igreja. Isso é um erro grotesco. Não que o tempo em si mesmo vai ser um medidor da sua fé, mas 1 ano e meio não dá tempo para ninguém viver quase nada diante de Deus. Não dá tempo para essa pessoa ter a experiência necessária, o preparo necessário, o entendimento correto das Escrituras. Então, essa pessoa começa a cometer muitos erros e ela em si mesma é fraca ainda. Eu já conheci vários nesse perfil. Então, apesar dele usar servos, os seus servos precisam ser preparados. Gideão lutou com 300, mas 300 escolhidos a dedo pelo próprio Deus. Homens alertas, homens que sabiam o que tinham que fazer, corajosos. E isso é um artigo de luxo hoje em dia. Homens corajosos. Eles tinham a confiança necessária para entrar na guerra de peito aberto. E Deus deu um bônus para eles, que eles nem precisaram descer para a guerra. Eles ficaram muito bem, obrigado. Só no lugar deles, enquanto Deus fazia o resto. Eles só tiveram que persegui-los depois, quando eles já estavam com medo suficiente para não lutar. Então, fique atento. Às vezes você vai ter que ficar atento com as necessidades da igreja. Você vai ter que ficar atento com as ordens dadas por Deus. E você vai ter que ficar atento também contra ataques do inferno, contra a sua própria vida. Uma pessoa despreparada, ela é um alvo fácil. Que é um exemplo simples de um alvo fácil. Alguém que vai sofrer um ataque do inferno numa semana em que você vai ter uma opressão muito grande de Satanás na sua família. Você pode ceder à mentira, você pode ceder ao desespero, à ansiedade. Essas coisas são pecado. Então, se você não se prepara, como você pode se preparar? Pegando este livro abençoado, lendo ele com muito cuidado, numa hora silenciosa em que esteja só você, e depois dobrando seu joelho diante de Deus e suplicando a Ele pelo seu cuidado. Se você não fizer essas coisas, você vai continuar sendo aquela ovelhinha fraca do rebanho que está lá no cantinho da cerca, esperando para o lobo chegar e arrebatar ela. Você é aquela ovelha. Então, apesar de Deus ser forte, Ele também usa os seus servos, e servos precisam ser preparados. Mas tem outra coisa ainda que eu quero, que de todas essas verdades, eu falei apenas 2, né? Grandes aqui, não que as outras foram mentiras, claro que não, hein? Mas são aplicações. Apegue-se ao que Deus prometeu. Sabe que quando a gente lê esse capítulo, Deus já dá uma promessa bem no início. Ele diz aqui no verso 7, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Também tem outra coisa aqui que ele diz, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido, medroso, volte-se para a região montanhosa. E aqui essa timidez não é aquele tipo de gente que chega e fica com vergonha nos lugares, porque timidez tem a ver com covardia. O tímido, a essência do significado da palavra timidez é covardia, medrosos.
Deus faz essa promessa para ele não precisava mais fazer teste nenhum, ele não precisava ir a arraial nenhum, ele não precisava ficar com medo de mais nada, era só ele ter ido. A ordem já tinha dado, a garantia de Deus já foi feita, a promessa dele, ela já tinha sido dada. Então, por que ele ainda tem medo? Agora, tira o ele e coloca o seu nome no lugar. Por que que o Jonas ainda tem medo? Por que que... Coloca o seu nome. Faça essa pergunta e questione-se. E realmente tente achar as razões do seu medo. Sabe que eu já conheci pessoas que deixaram de vir à igreja por causa de parentes. E cavando um pouco mais, eu descobri que a razão era porque essas pessoas não queriam magoar os seus parentes. Sabe o que é isso? É você querer manter o seu caráter ilibado diante das pessoas. Não que a gente não deva lutar por isso. Claro que a gente deve ter um caráter ilibado, ou seja, sem mancha, sem acusações quaisquer. Mas eu estou falando de pessoas que queriam manter a sua própria imagem diante da família, de alguém inteligente, por exemplo, porque não aceitou a tal fé, porque não segue a Deus. Ele não quer ser visto dessa forma, como o fraquinho, o elo fraco. Então ele serve a Deus ali, mas diante da família ele critica, ele não se entrega de fato ao Senhor Jesus, não critica obras das trevas, por exemplo. Essas coisas são monumentais para a gente resolver. Mas enquanto a gente não se entregar ao Senhor, enquanto a gente não se apegar ao que Ele prometeu desde o início, não se turbe o vosso coração, não temas, não andeis ansiosos, não temas de novo, você vai continuar sendo improdutivo e você vai entrar num funil de perda espiritual, perda da sua própria consciência do que é certo e errado, perda da saúde do seu corpo, depressão e outros males que acompanham esses. Eu realmente espero que a sua fé ela encontre um momento para ela desabrochar e produzir. Nossa igreja está precisando disso. Nós não vamos ser grandes evangelistas, grandes enviadores missionários, se nós não nos prepararmos, se nós não lembrarmos que o nosso Deus já prometeu essas coisas para nós e nós temos que trabalhar, nos preparar. Então o que nós vamos fazer na igreja não é simplesmente ouvir uma mensagem de fim de semana para a gente, que bom, o pastor pregou muito bem. Que bom, aprendi coisas maravilhosas para chegar amanhã e não servir para absolutamente nada. Não. Meu objetivo é que você venha aqui adquirir ferramentas para quando chegar amanhã, no dia que realmente precisar, você tenha a capacidade de vencer as suas dificuldades, seus medos, pecados, e a gente produza frutos e mais pessoas conheçam o Senhor Jesus. E a gente, no final de tudo, glorifique o nome dEle. Não é isso que as Escrituras ensinam? Esse é o nosso maior alvo, glorificar Deus. Que Deus abençoe a você, a sua família, aos seus trabalhos, a sua semana. Que Ele dê essa sabedoria e uma boa noite, um bom descanso. E até na semana que vem, dia 25, às 17 horas. Fica atento com as notícias, tá bom? Um abraço a todos e até mais.